Estamos chegando mais uma vez pela TV Sete Lagoas com o nosso programa Santiago Entrevista, aqui pelo Canal 9. É o programa que sempre vai ao ar nas segundas-feiras, às 8 horas da noite, com reprise nas quintas-feiras, às 10 da noite e também no domingo, às 10 da manhã. Nosso programa sempre disponível também para você no YouTube. Nosso som hoje está um pouquinho diferente, né? O som está assim meio espacial, está dando um eco, um barulho, parece que até de uma serra lá de fora. Estamos finalizando aqui os nossos estúdios, não dá para você ver 100%, mas a gente está já na parte final aqui dos nossos trabalhos aqui de reforma e o nosso estúdio sendo reformado, por isso que a gente tirou todo o carpete aqui e o nosso som passa a apresentar desta forma, com um pouco, né, de eco, né? Não sei se você sabe como é que funciona isso, né? O som bate na parede e volta, e por isso que dá esse eco, né? Quando tem uma espuma, ou então o carpete, ele bate, amortece e não volta. Esse aqui é o segredo do eco. Mas a gente vai fazer um programa especial, um programa especialíssimo, e é uma alegria muito grande a gente estar falando hoje um tema diferente que a gente trata aqui. A gente fala muito aqui de política, mas hoje vamos falar de uma política diferente, uma política social, uma política esportiva, né? Nós estamos recebendo aqui o atual treinador do Democrata, nosso grande amigo Fred Calado, ele que conseguiu essa façanha, né? Na semana passada, no final de semana, no sábado, o nosso querido glorioso Jacaré subiu aí acesso ao modo 2, né? Uma campanha bacana e uma partida sensacional, né? A última partida do Democrata, ele estava perdendo até no segundo tempo por 3-0, virou para 4-3 e conseguiu aí, juntamente com o Ipatinga, subir de categoria, e nós vamos conversar com o Fred, falar um pouco dessa história do Democrata e também um pouco sobre a vida dele. É um prazer estar recebendo você aqui, Fred. Você que é nosso amigo, você que sempre cruza com a gente na rua. É uma alegria muito grande estar recebendo você aqui. Eu particularmente fiz questão de convidar você, porque eu sei que nessa conquista do Democrata tem a sua veia, tem, né, a sua participação efetiva como um sete lagoano que vibra por essa cidade e que com certeza vibra pelo Democrata. É um prazer meu, Santiago. Mais uma vez, né, para a gente estar falando do Democrata, um clube onde eu comecei a jogar futebol menino, fui criado do lado do José Eduardo de Paiva e me tornei um democratense e já fui quase tudo no Democrata. Roupeiro, treinador, né? Só não fui presidente ainda, né? Mas o Democrata é um time de tradição no futebol mineiro e brasileiro, né? Então é importante o trabalho que foi feito esse ano pelo Jaime, um sacrifício muito grande da vida particular dele, e se doando ao Democrata, né? Começou um trabalho com antecedência, né? É importante no futebol ter um planejamento, não só no futebol, na vida, né? E esse ano teve um planejamento, né? Teve bem organizado e nós conseguimos aí, na última rodada, até um feito histórico, né? Uma virada, como você falou. No segundo tempo está perdendo de 3-0 e conseguir virar dentro da casa, não é de um time qualquer, é do Atlético, o Atlético B, com vários jogadores que participam do time A também. Então foi uma façanha grande para o Democrata, e agora a gente espera que o Democrata possa dar uma sequência boa e fazer como nós fizemos em 2003, né? Subimos direto de 2003 para 2004, direto para a primeira divisão. Se organizar, o Democrata tem todas as condições de alcançar esse objetivo. Que bom. Ô Fred, a gente acompanha a sua carreira aí há um bom tempo, né? Você já militou no esporte aí em várias áreas. Agora, você também passou por outros times, inclusive você treinou o Minas aqui em Sete Lagoas, teve uma época que você estava em outros times aqui de Minas Gerais. Quais os times que você passou como treinador? Conta pra gente a sua carreira como treinador. A minha carreira como treinador, eu comecei aqui no Democrata mesmo, em 2003, né, quando o Democrata estava todo desativado, né, sem condição financeira também, e eu fui convidado pelo Humbertinho na época, e Luiz Carlos Januzzi e o Haroldo, né, que estavam tomando a frente, né, montamos uma equipe da cidade também, quase que totalmente dos meninos da cidade, conseguimos o acesso. Aí, no outro ano, né, eles trouxeram o Brandão, comecei a trabalhar como auxiliar do Brandão, fiz uma amizade muito grande com ele, e depois disso trabalhei com ele no Guarani
de Divinópolis, depois trabalhei sozinho no Formiga por 3 temporadas, né? Tivemos uma situação lá parecida com o do Coimbra hoje, que o Coimbra estava a 5 pontos na nossa frente, faltando 3 rodadas. Em 2007 eu estava no Formiga, que estava 5 pontos na frente do terceiro colocado e perdendo a classificação. Coincidentemente, 10 anos depois, aconteceu para mim agora o retorno, né, do prejuízo que eu tive em 2007. Trabalhei no Vila também, no Tricordiano, no Mamoré em 2009, nós subimos também a equipe, eu e o Brandão. Né? E no Minas, trabalhei 2 vezes no Minas também, e no Democrata também em 2014, né? Sempre tentando ajudar ao máximo aqui o pessoal da cidade. Você tem uma característica de trabalhar até diferente um pouquinho, né? Você consegue trabalhar com jovens e consegue trabalhar também com os jogadores da cidade. Às vezes até o cara que veio do futebol amador e você consegue trabalhar com ele. Como é que é? Qual que é o segredo disso? Porque a gente trabalha em clubes igual do Porto Democrático que não tem uma condição financeira de fazer um time todo de jogadores do mesmo nível, né? Então a gente procura, igual o Democrata esse ano começou em abril, fazendo testes, né? E nós aproveitamos vários jogadores da cidade, alguns que já teve base de Cruzeiro, de Atlético, né? E mesmo saindo do Amador aqui, tem o próprio Lucas de Funilândia, que era um menino que foi o primeiro treino que ele deu lá e já foi aprovado e participou muito bem do campeonato. E é importante, o Democrata sempre teve a tradição de trabalhar com jogadores da região e da cidade. E esses jogadores valorizam mais, né, se empenham mais, então é importante a gente também estar dando essa oportunidade para eles. Qual a diferença que tem de trabalhar com o profissional e o amador, nesse sentido aí? Não, o jogador às vezes que vem do amador, ele não tem muitos fundamentos que se trabalha na base, ele não tem, então às vezes sente um pouco de dificuldade. O trabalho de profissionalismo é diferente. Ele acaba se tornando mais individualista, né? Não é individualista, porque um jogador que chega ao profissional, que passou pelas categorias de base, ele tem uma formação diferente, porque, né? O jogador que veio do amador, às vezes, taticamente, ele não tem muita noção, às vezes a gente tem que estar colocando no lugar certo, né? Às vezes o jogador acha que faz uma função e não é, né? Porque no amador é diferente. Então, mas a maioria também desses meninos que participaram agora são jovens, que se o Democrata tiver uma sequência aí, der mais oportunidade para eles, são jogadores que têm um futuro muito grande também. Pois é, você quando foi jogador, como é que foi para você? Não, eu tive base, né? Porque eu joguei no Democrata com 15 anos, jogava no Juvenil Democrata e depois fui para o Atlético. Passei 4 anos na categoria de base do Atlético. Você aprendeu tudo. E tive grandes treinadores na categoria de base do Atlético, né? E era uma época um pouco diferente de hoje, né? Não tinha muito envolvimento de empresário, a gente passava 4 anos no mesmo time praticamente jogando junto lá, subimos praticamente um time inteiro da base para o profissional, e eu tive uma base muito boa no Atlético e depois uma sequência também, né, dentro do Atlético, como jogador também, foi muito bom. Então é isso, às vezes os meninos não têm oportunidade de ter esse trabalho de base que é fundamental para o jogador chegar ao profissional. Como que é essa história, para o nosso telespectador entender, do jogador que já vem com o empresário desde novinho? Hoje, na minha época, não existia, né? Hoje, inclusive, nesses times grandes aí, jogadores todos pertencem a empresário. Às vezes o clube tem uma porcentagem pouca até do jogador. O empresário tem mais do que o jogador. E às vezes existem situações que o empresário tem o poder dentro do clube de colocar um jogador até inferior a um outro que não tem esse empresário por trás, essa força por trás. A gente vê muito isso, né? Porque você vai na categoria de base hoje do Atlético, do Cruzeiro, na minha época era só pessoal de Minas e da região, de BH. Hoje não, hoje você vai ter jogador do Brasil inteiro, né, que os empresários trazem e colocam. Eu não sei como funciona, porque eu não trabalho dentro da equipe dessa. Eles funcionam como olheiros o tempo todo, vendo os jovens e acaba contratando ali desde novinho, né? Desde novo. Às vezes, hoje tem uma lei aí que eu acho que não pode ser alojado abaixo de 15 anos, né? Mas acima de 15 anos eles já trazem meninos de todas as partes do país aí, coloca dentro do clube
não sei como que funciona, às vezes há envolvimento também de quem trabalha dentro do clube, né? Eu não posso dizer com clareza, mas é um pouco complicado. E muitos de meninos de Várzea, da própria região, de Belo Horizonte, daqui, chega lá, não tem essa oportunidade de estar entrando hoje num clube como eu entrei. Eu fui fazer teste, saí daqui e fui fazer teste no lado. Hoje é muito difícil de acontecer isso. E tem aqueles que se destacam e já vai direto para o exterior. Isso acontece, nós temos aqui mesmo de Sete Lagoas, já, um menino que saiu, foi para o Corinthians, né? Saiu do Cruzeiro, foi para o Corinthians, o Corinthians já está no Barcelona B lá, né? No time do Granada. Então existe sempre o empresário, a força do empresário que funciona hoje dentro do futebol. Agora, para você como técnico, isso é bom ou ruim? Esse sistema atual? A gente trabalhar em clube assim do Posto Democrata, para a gente não atrapalha, porque é difícil trazer jogadores. Não tem influência financeira, né? Então a gente que trabalha num clube menor, igual o Democrata faz time de temporada, 3 meses aí, acaba, o jogador não tem vínculo com o clube, né? Por exemplo, hoje acabou o contrato de todo mundo, ninguém mais tem vínculo com o Democrata, então estão livres para ir para onde quiserem. Mas sempre existe o menino que destaca, tem os olheiros que vão em todos os jogos aí, e os que se destacam aí têm a oportunidade desse empresário colocar em outro lugar. E no caso do Democrata, não tem participação em nada com esse jogador, porque são contratos de 3 meses e 4 meses que acabou e o jogador está livre. Mesmo aquele que veio do amador? Mesmo que veio. O contrato, ele fez o contrato de 4 meses, 3 meses, igual foi feito no Democrata aí, o jogador acabou, agora está livre. Se ele despontou aqui, o Democrata não tem participação nenhuma. Isso é muito ruim para o time. É muito ruim para o clube, por isso que um clube tem que se organizar, o caso igual o Democrata, e fazer um calendário para o ano inteiro, e ter um contrato com os jogadores que se destacaram. Agora mesmo na reta final, tem 3 meninos já do juvenil que estavam participando do profissional, de potencial, né? Se o Democrata investir e fizer um contrato com esses meninos, aí o Democrata vai ter uma participação. Caso contrário, acabou, eles vão embora. Pois é, Fred, lá no Democrata, quer dizer, hoje já não existe mais o time, né? Acabou, o contrato venceu com todo mundo. Alguns jogadores se destacou, você falou de alguns aí, né? Mas assim, você vê direcionamento para algum deles já? Algum empresário que já procurou, algum time que já procurou? Muitos jogadores. Porque o time, assim, digamos que ficou em segundo lugar, né? Ficou em segundo lugar e fizemos uma campanha assim, muito boa, fizemos jogos bons, nós fizemos 2 jogos contra o Atlético aí que venceu com um placar bom, né? Tivemos vários destaques e o time nosso. Aí se o Democrata quiser, tem que segurar esses jogadores, senão todos já têm encaminhamento para jogar o ano que vem, né? E alguns numa situação boa, né? Assim, eu não participo, o treinador não entra muito nesse detalhe, mas a gente vê a conversa dele, conversa de pessoas que ligam para a gente tomando informação dos atletas, né? Então, eu acho que a participação deles foi muito boa, principalmente na questão do grupo, né? Que a formação do grupo que foi muito boa, os jogadores experientes, porque não sei se você sabe o regulamento do campeonato, é um sub-23 com 5 jogadores só acima da idade. E esses 5 jogadores que a gente tinha acima da idade valorizaram muito, sabe? Ajudaram muito, principalmente esses jovens. Então é importante, e se o Democrata dá uma sequência boa aí, segurar jogadores, porque a única forma de uma equipe sobreviver do interior é vendendo algum jogador e tendo alguma revelação. Agora, vamos fugir um pouco do Democrata, só uma curiosidade aqui, que muita gente tem me perguntado a minha opinião, eu vou te perguntar a sua. Essa ideia do Atlético montar um Atlético para, né, essa categoria, como que você viu isso? É importantíssimo para o clube, eu acho que não só o Atlético deveria fazer isso, o Cruzeiro, né? E agora já tem o Sub-23 brasileiro também. Eu acho que os times de São Paulo todos têm, o time B, né? Porque o Atlético às vezes revela um jogador que não vai ter oportunidade de imediato no profissional, um jogador de potencial que vai às vezes para um clube desorganizado, que aquele trabalho que o jogador fez na base, que ele tem, ele às vezes até perde nessas equipes do interior que não tem uma estrutura boa. E para eles manter esse jogador perto deles lá trabalhando como uma equipe profissional é muito importante. Eu acho que
todas as equipes, igual o Cruzeiro, o América, deveriam fazer isso para manter seus jogadores jovens perto lá e, ao que precisar, está dentro do clube. Agora ficaria estranho se ele subisse para a primeira divisão. Não, ele não pode. Ele não pode até para a segunda. Então, ele não pode disputar dois atletas, não pode disputar a mesma divisão. Ele pode subir até a segunda. A não ser que fosse tipo uma parceria, né? Agora, se ele fizer a parceria por exemplo, com o Democrata, e os jogadores estão registrados no nome do Democrata, como foi feito na época do Bernardo, Gêmeos, era o time do Atlético, mas todo mundo registrado no Democrata. Por exemplo, o jogador não poderia jogar lá no Atlético, como está jogando hoje. Tem alguns jogadores que jogam no B, se o principal precisar, busca e coloca o jogador, aí pode. Mas se o jogador estiver emprestado aqui, vinculado ao Democrata, não pode. Então, é importante para um clube grande manter um time B desse. Pois a gente vê você lá no redor do campo ali, você parece que sempre calmo, né? Qual que é a motivação que você passa para os jogadores? Porque não é uma equipe profissional, né? Digamos que você fez quase que um junta. Não, mas muitos jogadores profissionais. Alguns assim, né? Não é um time nível, tipo, primeira divisão, né? Você trabalha com jovens, você trabalha com... Mas a motivação... Mas tem que ter motivação, tem que ter, a motivação deles é trabalhar para chegar a um clube grande, né? Igual, principalmente uma situação de jogar contra um Atlético, né? Serem vistos, né? Serem vistos, porque num jogo desse aí tem um monte de empresários, de olheiros olhando, então é importante. Então a motivação a gente passa o dia a dia deles estar procurando uma coisa melhor na vida, né? Porque hoje o futebol, quer queira, quer não, para as pessoas que vêm mais de uma classe mais humilde, de ganhar um dinheiro é mais fácil, né? Então a gente sempre passa essa motivação para eles, né? Conversa muito, né? Para eles serem profissional, né? Para procurar alcançar uma coisa boa na vida, né? Ô Fred, o seu time ele foi montado baseado em quê? Qual o sistema de jogo que você adotou? Olha, a gente estava jogando no 4-3-3, com 3 atacantes, né? Porque nós tínhamos 2 jogadores que jogavam e mais um que entrava, que era o Wellington, de beirada muito rápido, né? E jogadores que recompunham a marcação também muito rápido. Então, e com o centroavante fixo, né? Um centroavante muito criticado. Eu também fui muito criticado por manter no time, mas um dos melhores da competição para mim, no meu ver, né? Porque as pessoas que estão de fora não sabem a função do atleta dentro de campo, né? Ele foi infeliz em alguns jogos de errar gol, mas errou porque ele estava lá, né? Se ele não estivesse bem posicionado dentro da área, ele não iria errar, né? Então, aí mais a base da amizade também dos jogadores, que é importante a gente trazer os jogadores para o lado da gente, né? Com muita conversa, com muito apoio para eles, né? Porque, como eu falei, às vezes o jovem que vem para cá está longe da família, está sozinho, então a gente procurou ajudar o máximo eles fora de campo também, né? E essa amizade que criou, não digo assim como treinador, mas como um amigo mesmo. Então eles se doaram ao máximo, isso que é o fundamental, a gente ter eles sob o controle da gente. Agora, muita gente fala do futebol moderno, né? O que você entende sobre o futebol moderno e o que você achou necessário aplicar nessa equipe para acompanhar essa onda do futebol moderno? Porque o seu time jogou muito. O futebol não mudou nunca, não vai mudar, né? O futebol é simples, né? Às vezes eu fico ouvindo aí algumas emissoras, alguns comentaristas inventar o 4-1-3, não sei o que lá, e não existe o beabá do futebol, né? E a simplicidade, né? E o envolvimento de todo mundo hoje, né? Porque é importante hoje o futebol, a parte física evoluiu muito, né? Se não tiver um condicionamento muito bom, se um ou dois jogadores estiver abaixo, já cai o rendimento da equipe, né? Eu acho que o esquema de jogo que nós implantamos aí é o antigo, da época que eu jogava, na época que eu jogava no Atlético, era 3 no meio de campo, 3 atacantes. Então, não tem novidade. Às vezes você... Tinha mais aquela questão do ponta direita e ponta esquerda? Na minha época tinha. Hoje é a mesma coisa, mas só que movimento mais, né, dentro de campo, a condição física volta para marcar, que é fundamental hoje. Eu acho que o futebol não mudou muito, muda só
às vezes a gente fica vendo os comentaristas, eles mudam para dizer que eles sabem muito, né? Mas comentarista aí que nunca chutou uma bola, nunca pôs o pé numa bola, sabe, né? Vem, falou as coisas que a gente que trabalha dentro do campo não vê, né? Então o importante mais do futebol é o atleta. Você tendo o material humano, né? Que é importante. Se vocês não tiver o material humano na posição certa, não adianta você inventar, porque não existe. Agora, aquelas linhas que vocês criam, elas é só na cabeça do jornalista mesmo ou ela existe? Não, existe, né? Aí na hora de defender principalmente, aí existe, né? Porque, por exemplo, existem os 4 defensores, que são os laterais e os 2 zagueiros, né? E hoje, igual nós jogamos com os 2 volantes, com os 2 jogadores que jogam aberto, eles falam, fecha essa linha de 4 ali, praticamente fecha a entrada do adversário. E nós fizemos muito bem, porque a nossa equipe, inclusive, foi a menos vazada do campeonato, né? Foi o único jogo que nós tomamos 3 gols, foi contra o Atlético. Os outros jogos nós tomamos 1 gol e 2 gols, né? Foi uma defesa menos vazada por isso, porque são jogadores que fazem bem essa função. Se você não tiver também, não adianta você implantar, e jogadores com condição física para fazer, porque hoje, para fazer isso, o desgaste é muito grande. Eu vi a equipe do Botafogo jogando e prestei muita atenção nisso, eles fazem isso muito bem. Pois é, então, e você tem que ter o elemento, né? E que também se doa, se entrega, né? Então, é importante a gente estar fazendo. Hoje as equipes jogam praticamente assim. Às vezes você vê um jogo na televisão que está quase dentro da área, as 2 linhas marcando. E ali dificulta a entrada do adversário. E nós tentamos implantar essa forma também, né? E com 2 jogadores que, a hora que a gente ganhar essa posse de bola, tinha rapidez para estar chegando no ataque também. O time que tem esses 2 jogadores sai por cima, né? É importante. Não é qualquer time que tem. Né? Que tem, nós tivemos esses 2 jogadores, né? O Guilherme para um lado e o Baianinho para o outro, né? Além da parte técnica deles, né? Que ser muito boa, bem apurada, eles tinham essa recomposição muito rápida ali, marcava e dificultava sempre o adversário. E para o Guilherme foi muito bom também, né? Que ele sempre esteve por aqui, no Minas, no Democrata. O Guilherme, para ele, muito bom. E o Guilherme é um menino de um potencial grande, né? A gente conversei muito com ele antes quando ele se apresentou, né? Um jogador que tem que sair já dessa divisão, procurar uma coisa melhor, né? Porque o potencial dele é muito grande, né? E o tempo passa muito rápido, né? Porque ele jogou já no Minas 2 temporadas, jogou no Nacional e sempre nessa divisão. Então é importante o crescimento dele foi muito grande dentro dessa competição e eu torço para que ele e outros companheiros lá tenham uma oportunidade maior, porque eles merecem pelo trabalho que eles fizeram. Né? Isso aí. Pois é, estamos conversando aqui com o Fred Encalado, ele que é o atual técnico do Democrata, ele conseguiu subir o Democrata para o módulo 2 e a gente, todo Sete Lagoano, comemorando essa vitória, comemorando, né, esse acesso do Jacaré. E agora temos que começar a pensar no futuro. Vamos falar um pouco disso daqui a pouquinho e vamos falar também desse último jogo, né, do Democrata 4-3 no Atlético B, lá na Cidade do Galo, no último final de semana, no sábado. Um jogo inesquecível. Já já nós voltamos para o segundo bloco do Santiago Entrevista. Estamos de volta com o programa Santiago Entrevista, recebendo aqui hoje Fred Encalado, ele que é o técnico de futebol do Democrata, nosso Jacaré, subindo aí o time para o modo 2. Agora o Democrata tem uma responsabilidade um pouco maior, um campeonato um pouco mais difícil, já tem que começar a jogar no início do ano, já tem que começar a pensar em montar a sua nova equipe. E nós vamos falar um pouco sobre isso aqui, mas antes vamos falar da última partida, né? Aquela partida que deixou todo mundo maluco. Eu acho que quem é democratense estava acompanhando aí, principalmente pelo rádio, eu mesmo acompanhei pelo rádio, uma coisa que parece que era inacreditável, né? Estava perdendo de 3-0 até os 15, mais ou menos? Mais ou menos. Mais ou menos 15 minutos do segundo tempo, e aí teve o gol de empate, depois teve um jogador expulso e o Democrata conseguiu virar 4-3. Conta pra gente esse jogo, qual a sua avaliação? Que loucura, hein? Difícil. Você pensou também que não ia dar mais? Claro, a gente, uma altura daquela, você jogando na casa do adversário, o adversário não era qualquer um, era o Atlético.
perdendo 3-0 no segundo tempo, né, a ideia ali já era até de tentar diminuir a diferença de gols, porque com os 3-0 o Atlético estava ultrapassando a gente no saldo de gols e tomando até o terceiro lugar da gente. E a intenção ali já naquele momento era diminuir até esse saldo de gols, né? Porque caso a gente tenha notícia que alguma equipe vai desistir da segunda divisão, surgisse essa terceira vaga, né? Então a gente já pensava até nisso, né? E é inimaginável você pensar em virar um jogo daquele, na altura daquela, e aconteceu, né? Esse primeiro tempo, a apatia, o que aconteceu? Não houve apatia. O Atlético... O narrador falava que o Democrata não tinha entrado em campo. Ele viu outro jogo, né? Porque a gente não pode estar analisando, porque o Atlético deu 2 chutes no nosso gol, né? Um da falta que não existiu, o primeiro, e fez o gol. E o segundo gol, uma falha lá coletiva, nós tomamos o segundo gol. Mas tivemos a oportunidade de fazer gols também, né? Foi um jogo moroso das duas equipes, né? Onde o Atlético foi feliz nas duas finalizações. E no segundo tempo, né? Eu acho que houve uma parte assim de menosprezo do Atlético com a gente, né? Um pouco até os jogadores. Eu estava bem longe do banco de reserva do Atlético, mas os jogadores do banco de reserva, a parte da comissão técnica, alguns lá, mandando golear, que tinha que golear e humilhando nossos jogadores. E isso eu acho que mexeu também um pouco com o brilho dos nossos jogadores, né? Que viram aquilo e você viu que até no final houve um tumulto lá por causa disso, né? E eles não esperavam que o potencial nosso, os meninos colocassem para fora e buscassem como buscaram, que foi uma coisa emocionante para quem estava lá. Agora, quando o cara recebeu o cartão vermelho, o que você pensou? A altura daquela, a gente precisava de partir para cima, né? Então, e logo em seguida também tivemos uma situação lá que o nosso lateral esquerdo já estava com amarelo e fez uma falta e eles foram tudo em cima do ato, querendo que o ato expulsasse nosso jogador. E nós fomos felizes lá também de tirar esse lateral na hora e colocar um outro que achou o espaço ali onde tinha sido o jogador deles expulso e o nosso time cresceu muito por esse lado ali, foi de onde nós conseguimos essa virada. Eu até vi que você foi muito feliz na substituição, né? Porque o time parece que deu um up, né? Até porque tinha um jogador a menos, né? Tinha um jogador a menos e o que entrou tem uma condição física muito boa, um excelente jogador, né? O Balai, né? Ele e o Raniel, os 2 laterais nossos, né? 2 jogadores de um potencial incrível, né? Que felizmente só pode jogar um. E ele tem uma condição física muito boa e uma condição técnica um pouquinho do que o Rani. Então, com a entrada dele e esse espaço que ele achou para jogar, nossa equipe cresceu muito. O gol no finalzinho, né? 48. Que loucura isso, né? Mas são coisas de Deus, né? Lá em Ipatinga também, nós estávamos empatando o jogo, um resultado excelente para a gente também. E tomamos o gol, 48, né? A bola ia para fora, desviou no jogador nosso e enganou o nosso goleiro. Então, o futebol Mas achei interessante foi a questão do acreditar, né? O tempo... 48 e a partir do momento que nós fizemos o primeiro gol, aí que a pessoa acreditou mais ainda e a doação foi grande, né? Não houve apatia, como falaram aí no primeiro tempo, né? Porque o torcedor, o pessoal que trabalha de lá de fora acha que é fácil chegar lá e ganhar do Atlético lá dentro. Como é que é isso? Às vezes você entra, igual por exemplo, você ganhou do Atlético aqui, né? Aí você chega lá com um planejamento e toma 2-0 no primeiro tempo. O que passa na cabeça? O que deu errado aqui? Nós modificamos um pouco, nós entramos até, porque o Guilherme é um jogador que já jogou até comigo mesmo, treinador de meia, e ele estava acostumado a jogar mais pelas beiradas, né? Mas eu tentei com o Hélito colocar os 3 para jogar com o Baiano, o Hélito e o Guilherme, e aí não funcionou bem no primeiro tempo, principalmente na questão da marcação. E no intervalo eu tirei o Hélito, voltei o Guilherme para a posição dele, coloquei o Rafael também, que é um meia muito bom, e com isso a equipe se organizou mais, principalmente na parte da marcação. A própria equipe, às vezes, ela se perde por algum detalhe. Por algum detalhe. Então, a função de quem está de fora é observar e consertar. Eu acho que consertamos principalmente que hoje o futebol se ganha ali naquele setor
do meio, né? Você perdeu o meio de campo, você praticamente perde o jogo. Então a equipe igualou, né, e começou a jogar mais, aí o Atlético também recuou um pouco, porque viu que a equipe estava crescendo, né? E com o primeiro gol principalmente, eles assustaram, porque eles já queriam, o negócio deles era fazer mais, tentando, porque nós tivemos lá, desde a nossa chegada, não deixaram nem o nosso ônibus entrar dentro do CT lá. Eu acho que o que aconteceu aqui foi fora de campo, não foi dentro de campo, e nós somos bem humilhados lá. Então os jogadores estavam se sentindo bem humilhados, né? E isso, eu acho que contribuiu para que eles crescessem também dentro do... O que rolou no intervalo ali? Rolou uma corrente? Mais uma conversa, né, para tranquilizar, né, para a gente, né, igual, às vezes eles falam que tem que chegar e brigar, não é, a gente tem que dar um incentivo, um apoio para eles, moral, né, e o que houve, né, eu conversei bastante com eles e eles voltaram assim, né, não é que eu não tenha se dedicado no primeiro tempo, mas o que ele acalmou, né, e organizou a equipe, e aí o futebol que eles vinham jogando apareceu normalmente, e nós tivemos esse êxito aí, que é uma coisa para entrar para a história. Muito bom. Eu quero aproveitar e parabenizar também a toda a equipe, né, do Democrata, todos os jogadores que fizeram parte dessa conquista aí, e também o torcedor, né, por que não? O torcedor democratense é um torcedor diferenciado. A gente às vezes fica discutindo sobre um torcedor e outro. Realmente o torcedor democratense, ele é fanático, é aquele que gosta mesmo do time, torce, né? Tem aí até o pessoal que tem um grupo democrata, está sempre presente, sempre discutindo, sempre torcendo, acompanhando os jogos. E realmente é um negócio bacana, muito bonito ver, né, esse amor pelo time da cidade. E também, né, a diretoria, né, parabenizar principalmente o Jaime, o presidente, eu acho que é um dos grandes responsáveis por essa conquista, né, de ter assumido uma coisa tão difícil, né, Fred? Porque deve se ter gastado muito, uma situação difícil financeiramente para manter um time desse. Eu acho que principalmente o Jaime, né, sacrificou a vida dele particular, né, porque não é fácil ele estar tirando dinheiro dele e colocando do Democrata. Isso eu sei, que eu acompanho o dia a dia. A dificuldade, eu sei que hoje a crise econômica aí é muito grande no país todo, mas eu acho que Sete Lagoas tem um potencial para ajudar, não é? Mas que ele até teve alguns problemas familiares, de tudo, né, de estar tão envolvido. É claro que as difícil mesmo, né? Você dedica ou você não... E ele dedicou o tempo todo, haja visto que a família dele mora em Pouso Alegre, e ele às vezes saía aqui um dia, ficava lá um dia, voltava no outro, né? Não é fácil, são quase 500 quilômetros aqui lá, né? Então, ele dedicou mais, principalmente, né? E a gente espera que agora, né? Claro que não é ninguém chegar, enfiar a mão no bolso e tirar um dinheirão e ajudar o Democrata, mas o Democrata, para ter uma sequência aí, vai precisar do empresariado, né? De Sete Lagoas, para ajudar, porque sozinho não aguenta. Infelizmente. O próximo campeonato fica mais caro ainda, né? Fica, a segunda divisão fica mais caro, que são jogadores que você vai ter que contratar. Até os próprios jogadores daqui que jogaram estão mais valorizados, né? Então é um campeonato mais caro, quando as equipes investem mais, né? Que tem equipes tradicionais aí, como o Democrata, né? O caso do Guarani de Divinópolis, o Uberaba, Ipatinga, que subiu, Ipatinga deve ter um investimento maior. É muito maior, e a torcida lá apoiou muito mais, que os jogos lá estavam dando 5 mil pagantes, né? Então já uma contribuição maior. Então é um campeonato muito mais difícil, né? Com equipe de um nível mais elevado, que o investimento vai ser bem maior e numa sequência, né? Que acabou agora, praticamente vai ter novembro e dezembro aí para organizar, para começar de novo. Então a gente espera que o pessoal do Sete Lagoas já em fevereiro começa praticamente junto com a primeira divisão, né? São quantos meses o próximo campeonato? Ele também vai até maio, parece que vai até maio o campeonato da... São 3 meses. São 3, não, mas aí tem... Mas aí você tem que começar essa equipe Não, tem que começar antes, pois é, não são só 3 meses. Pelo menos em dezembro. Não, no começo de janeiro, né, se começar no começo de janeiro é um período bom para trabalhar, né? Mas vai ser um campeonato onde, por exemplo, os jogadores nossos aqui, a maioria já tem proposta, melhores do que eles estavam aqui. Então, nesse caso, se o Democrata quiser ficar com eles, vai ter que cobrir essa proposta. Então, as despesas vão... Agora, você também valorizou o seu passe, né? Você já tem alguma proposta de um outro time ou você pretende ficar por aqui? Não, eu não pensei nada disso ainda, né? Acabou agora o campeonato, né? A gente, nem com o pessoal do Democrata eu tive ainda.
né? Porque o jogo no sábado, os jogadores foram todos liberados, então nem com o próprio Jaime, que ele estava no Pouso Alegre também, ainda não foi conversado nada a respeito disso, isso aí o tempo vai dizer. Mas seu coração está falando o quê? Não, eu participei desde o de abril aí, o Jaime me convidou, né? A princípio para mim ser um auxiliar técnico e estar ajudando ele também, né? E eu, como falei, como um democratense, eu aceitei. E depois, na reta final, ele resolveu me colocar como treinador, né? E para a gente é sempre bom, né? Igual você está trabalhando e revendo pessoas que é do meio, que às vezes você fica afastado um pouco, você não revê, né? No próprio Atlético, quando eu joguei, ainda tem alguns amigos que trabalham ainda lá, né? A gente está sempre revendo, tendo esse contato, né? Para a gente é sempre bom, né? Ganhar, igual ter um acesso desse, sempre é lembrado também. Lógico, é um prêmio, né? É um prêmio, claro que... Tem um troféu, né? Mas deve ter de vice-campeão, né? Mas o valor do campeão e do vice é o mesmo, né? Porque a questão é o acesso. Então, não tem um prêmio financeiro, não tem nada. A questão é o acesso que foi conquistado, né? E isso é que é o mais importante para a gente, né? E entrar também, porque já é a terceira vez que eu consigo com o Democrata, e para a gente é muito bom estar marcando dentro do clube que a gente gosta. Eu até sugeri que a Câmara fizesse uma moção, né, a todos vocês do clube, porque eu acho que é um momento para se registrar com um documento assim e guardar para o resto da vida. É importante, né? Principalmente o caso que a gente está falando aqui, de uma pessoa que sacrifica a vida particular dele, né? O caso do Jaime, né? Ele está sacrificando a vida particular dele, em prol de um... mais assim, por causa do pai dele também, que é um fanático do democrata, que acompanha, né? E o Jaime é uma pessoa muito honesta, o pai dele também, né? São pessoas que como estou falando, está tirando do dele para colocar no democrata, e não é fácil. O futebol, né? É muito caro e eles estão sacrificando a vida deles e isso os jogadores reconheceram, por isso se doaram tanto dentro de campo. Ô Fred, agora, essa nova equipe, vamos falar sobre ela. 7 de agosto, você acha que daria para a gente conseguir um movimento através do empresariado para conseguir esse patrocínio necessário? Quanto será mais ou menos que fica para disputar um campeonato no modo 2? É mais ou menos a faixa que... Os 500 mil? Os 500 mil, mais ou menos essa faixa, né? E hoje ninguém tem, mas se juntar aí cada um der um pouquinho, né? Se tivesse aí pelo menos uns 50 mil de Mãe Velha, 50 mil da Ambev, se tivesse 200 mil aí de grandes empresas, ajudava, né? Ajudava muito e o Democrata é uma equipe de tradição. A Câmara não pode pôr o dinheiro. Não pode, mas, por exemplo, um prefeito pode dar uma ligação com a firma dessa, né? Uma ligação de um prefeito. Aí, ó, atenção, Leandro, você pode dar uma ligada aí para a Ambev, pode dar uma ligada para a Brenan, para a Caterpillar, pedir um apoio aí, cada um dá 50 mil para o Democrata para fazer um grande time para a gente subir. Aí depois você já sobe direto para a primeira. Né? Aí já facilitaria, porque já tem a verba. Já tem a verba da televisão, né? Aí já facilitaria, né? Facilitaria bastante. Porque o time que está na primeira divisão, esse time do interior, eles têm o dinheiro para montar a equipe todo ano, né? Então, às vezes tem um patrocínio maior, um pouquinho até, porque a televisão, né, tem tudo, né? A Globo, tudo, então eles conseguem um patrocínio maior, por isso fazem time. Então é importante que o Democrata se una aqui, o democratense, né, o Sete Lagoano, e se Deus quiser acontecer igual aconteceu em 2003, que nós tivemos o acesso direto, foi na época que construiu a Arena, né? A gente sabe que teve umas parcerias anteriores, né? Teve uma parceria com o Atlético, o Minas parece que chegou a fazer uma parceria, você até participou uma época. Você vê com bons olhos uma parceria com um clube maior, tipo Atlético, Cruzeiro, América ou algum time de fora? Eu acho um pouco complicado, porque o jogador que sai de um Atlético, às vezes se você chegar no Atlético Cruzeiro, o jogador da base lá, o próprio empresário não deixa ele vir disputar uma terceira divisão dessa, entendeu? Eu acho que está rebaixando. Então, e o jogador não vem, e nós tivemos a experiência aí recente, ele não veste a camisa como um jogador que, por exemplo, nós temos um Cassiano aí que foi criado dentro do Democrata, né? Ele veste a camisa mesmo, né? Então, não só ele, mas todo mundo, os atletas
que vieram todos, sabe da tradição democrática, a gente sempre passou isso para eles. Às vezes o jogador vem de um clube desse, ele vem só para cumprir a obrigação dele, não vem com esse objetivo que tem um jogador que é da cidade, que é da região, que é do clube, né? Então é importante, eu acho que funciona muito pouco, não tem a mesma motivação para estar procurando um espaço, porque ele sabe que acabou aqui, ele voltou para o Atlético, né? O que está aqui não, o daqui tem uma motivação de estar buscando um espaço maior, independente de ser qualquer outro clube, está buscando um espaço maior, então ele tem essa motivação a mais. Eu acho que eu não vejo. Agora pode também ter uma parceria com o empresariado, ele colocando o jogador no time, né? Isso acontece muito, mas às vezes quando o empresário liga, ele quer colocar o jogador, que às vezes não é o que a gente está precisando, né? Às vezes não é a posição, né? Às vezes ele quer, não, eu levo o jogador, eu pago o salário dele, mas não é um jogador que vai vir também, e não é um jogador que você precisa, às vezes, na posição, né? Eles querem colocar para deixar em atividade, e também não funciona. Acho que o que funciona é igual o Democrata fez, contratou os jogadores, né? Assim, muitos indicados por colegas, o próprio Cassiano, que é um jogador mais rodado e sabe com quem ele trabalhou, né? Os colegas de trabalho que ele trouxe, que ele indicou, são todas pessoas de um nível assim, de profissionalismo muito grande. Eu acho que isso que é o mais importante. Agora, desse time, né? Lógico que a partir de hoje todo mundo está sem contrato. Daria para aproveitar quantos por cento para a próxima? Olha, se o Democrata tivesse condições de manter esse grupo aí, seria bom, né? Claro que algumas 3 ou 4 peças só. Com esse grupo aí tem um time, porque eu acompanhei alguns jogos aí, aqui em Sete Lagoas mesmo, do módulo 2 esse ano, no início do ano, o nível não é maior do que esse campeonato que nós disputamos, foi um nível muito grande. Então, o Democrata tem um time aí, se manter esse time, praticamente está meio caminho andado para subir. Se continuasse o contrato, continuasse treinando. Continuar seria bom, mas claro que o clube não tem condições, né, de manter, né, são 2 meses, aí, 3 meses, sem arrecadação nenhuma, sem nada, não tem como. Mas se já pudesse manter esse time, a base que teve aí, o time jogou com mais algumas 2 ou 3 peças aí, eu acho que está com o time pronto já para... Agora, como sugestão aí para o presidente, acho que você poderia bater um papo, né, fazer uma conversa entre você, ele e algum dos jogadores e ver quem que realmente estiver dentro do planejamento, que pudesse continuar nesse time, que pelo menos, já que não está contratado, colocar o campo do Democrata à disposição, para que esse jogador não pare completamente, para fazer algumas atividades, fazer alguns treinamentos, e não parar totalmente, né? Porque senão vai ficar da agora até janeiro parado, depois de janeiro ele tem que recuperar. E tem algumas equipes, igual a gente sabe, que tem um poder um pouquinho maior no interior. Então já são equipes que vão começar a treinar em dezembro. Eu tenho notícia já de algumas equipes que já vão começar em dezembro. Então esses jogadores que se destacaram aqui, provavelmente vão ter já proposta desses clubes. Então, se não houver uma conversa rápida aí, praticamente vai todo mundo... a gente tem contato com eles, todo mundo praticamente assim, com proposta de outras equipes, né? Mas sabe que o Democrata é um clube bom de trabalhar, que o Jaime, um cara honesto, que está cumprindo com a obrigação dele, e isso é importante também nessa categoria que a gente disputa aí. E você agora até dezembro, o que você faz? Não, eu ainda, como eu te falei, né, ainda não pensei, não tive nem com ninguém do Democrata, nem no Democrata ainda estive lá ainda, né? Porque acabou no sábado e o presidente estava viajando, nós não tivemos ainda contato ainda, né? Mas temos que ter uma conversa aí para a gente ver o que vai ser feito, né? O que melhor para o Democrata, talvez ele tenha outra ideia de trazer outras pessoas para estar trabalhando aí, então não tivemos ainda tempo para pensar nisso ainda não. Nós aqui como Democratense, né, como seu amigo, nós vamos torcer para que você já renove automaticamente e comece a trabalhar, né? Porque para ser vencedor, você tem que se preparar com antecedência. Claro, e isso que eu falei, não é no futebol, é na vida, em qualquer setor que você for, tem que ter planejamento, organização, e esse ano o Democrata teve. Eu já trabalhei no Democrata em 2014, que chegou o jogador na sexta-feira para jogar no domingo, eu não sabia nem o nome do jogador.
né? E nós, o futebol não faz desse jeito. Esse ano não, esse ano nós começamos a trabalhar em abril, 3 meses antes do campeonato, selecionando os jogadores, com alguns contratados já dentro daquilo que a gente planejava, né? Houve um planejamento muito grande e o resultado vem. Não é só no futebol, acho que é na vida em geral. Se você não tiver organização e planejamento, você não chega a lugar nenhum, né? Com certeza. Ô Fred, então, para encerrar aqui, em nome de toda a Sete Lagoas, eu quero te parabenizar todo o time democrata, parabenizar a diretoria, né? Essa nova diretoria que mostrou um diferencial muito grande, né? Chegou já e já mostrou serviço. E em nome da massa, né, da torcida democratense, que eu acredito que está muito feliz com vocês, dá um abraço aí de total alegria por esse acesso do democrata. Parabéns mesmo e nós torcemos para você continuar lá. Muito obrigado, Thiago. Eu acho que é importante, a torcida democrata é muito grande, né? O democrata veio aí de anos aí, sem planejamento, né? E o povo fica um pouco desacreditado, né? Esse ano não, igual eu falei, houve um planejamento, e eles acompanharam aí, o torcedor não é bobo, não é burro, né? Viu o trabalho, principalmente dentro de campo, funcionando. Então a gente espera que o democrata possa ter essa sequência aí, como eu já disse, com a ajuda de todos que puderem ajudar, porque o Jaime sozinho não aguenta, é complicado. Então a gente torce para que o democrata continue crescendo e, se Deus quiser, aí já no ano que vem está tendo acesso à primeira divisão. Ok, bacana. Obrigado então, sucesso para você lá e nós vamos despedindo aqui. Nosso programa volta na próxima semana. Agradecer a você que esteve conosco e vamos aí, né, nessa alegria. Democrata está de volta aí ao modo 2. Esperamos que o ano que vem a gente realmente tenha essa parceria com o mundo empresarial de Sete Lagoas para viabilizar financeiramente para que o democrata possa subir novamente e aí sim a gente voltar a ver o democrata na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Um abraço para você, até o próximo Santiago Entrevista.